eu quero analisar com vocês aqui um assunto que geraram, né? Porque esse assunto em cima do Marcão, do apresentador, que é meu xará, apresentador aí do Primeiro Impacto do SBT, ele sugeriu a criação, olha só, e vocês vão concordar comigo, analisando o áudio, eu vou colocar o áudio aqui, e se vocês quiserem, vocês podem ver o vídeo que está na descrição do vídeo, a respeito da sugestão que ele faz ao presidente Jair Bolsonaro, aonde ele cita suposto, né, a criação de supostos ou suposto campo de concentração. Coincidentemente, nesse dia, né, dia 8, foi ontem, que ele mencionou a sua opinião em relação a uma possível ajuda, né, uma opinião a respeito do que o presidente poderia fazer, né, isolar as pessoas infectadas com o Covid-19 em tais locais. E aí, muito atentamente ao que ele estava dizendo no jornal do Primeiro Impacto no dia 8, é claro, é óbvio que ele não se referiu a um campo de concentração de um nível nazista. Mas a gente sabe que existem pessoas, né, que existem organizações, que existem grupos, infelizmente por conta dessa polarização, que estão atentas principalmente a pessoas, a jornalistas que estão apoiando o governo federal. E é claro, infelizmente, quando um jornalista solta alguma coisa que será utilizado por esses grupos contrários ao governo federal, é claro que eles vão usar principalmente na linha de frente para fazer acusações, por exemplo, ao nazismo, certo? Então eu vou rodar o áudio aqui, vocês vão ouvir comigo e depois eu vou analisar exatamente o que ele quis dizer, porque eu assisti nesse dia, certo? Eu entendi claramente o que ele quis dizer, mas esses grupos polarizados estão distorcendo o que o Marcão do Primeiro Impacto, meu xará, quis dizer com a sua ideia, né? Com essa sugestão que ele propôs ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Então vamos ouvir o áudio. Não seria interessante também, presidente, atenção presidente, não seria interessante montar um local, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, montar um local onde todas as pessoas que tivessem os sintomas, todas as pessoas que tivessem o coronavírus fossem levadas para esse local e bem cuidadas, bem tratadas, ao invés de espalhar da maneira que está sendo aí, em todos os lugares, montando, e um gasto excessivo, as cidades paradas. Não seria interessante um local só para cuidar dessas pessoas? Não seria interessante pegar, por exemplo, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, montar um campo de concentração, de cuidados, com os equipamentos mais sofisticados, com os melhores profissionais e colocar essas pessoas com problemas, ou com sintomas. Ah, tem um sintoma, constatou, leva a pessoa para lá, cuida dela lá com carinho. Que aí acaba também, presidente, que esse negócio de ter que espalhar dinheiro para os estados. Que esse negócio de vários governadores do estado que nem quase não teve nada, um caso lá e nem sequer foi comprovado, a pessoa nem está internada. O estado decretou calamidade, sem um caso não tem. Por exemplo, Tocantins é um caso. Um caso no Tocantins. Não teve uma morte. Mas o estado tem necessidade de decretar calamidade? Não tem necessidade disso. Bom, agora que você ouviu esse áudio comigo, você vai entender o seguinte. Caso você tenha dúvidas, né, a respeito do que o Marcão sugeriu, dá para entender claramente que o que ele quis sugerir foi outra coisa. Mas caso você tenha dúvidas, é melhor que você veja ele mesmo falando. Não se contente apenas com esse áudio, tá? Porque a gente analisa também a expressão da pessoa, né? O comportamento da pessoa. E para quem faz jornalismo ao vivo, certo? É muito difícil. É muito difícil. Você precisa ser muito criativo com as palavras. Você precisa ser muito criativo com a sua inteligência na elaboração das palavras, porque se você
que está apresentando, uma pessoa que está apresentando um programa ao vivo, seja ele qual for, principalmente jornalístico, né? Olha só, se é difícil para a gente editar um vídeo falando, eu não estou editando nada, tá, pessoal? Estou falando o que vem na minha cabeça, estou falando da mesma forma como o Marcão falou, né? O Marcão aí do Primeiro Impacto falou no dia 8, ontem, em relação à sua opinião. Estou falando do mesmo jeito. Eu não escrevi nada, certo? Estou apenas, vou editar algumas imagens, como a retirada de alguns comerciais, certo? Que está aparecendo aqui. E a introdução do áudio nesse vídeo. Mais alguns detalhes, mas eu não escrevi nada, certo? Então, eu quero dizer o seguinte, se é difícil para qualquer pessoa que edite um vídeo para apresentar ao público, para apresentar às pessoas, é muito mais difícil e as pessoas que fazem isso, né, os apresentadores, os jornalistas que fazem isso ao vivo, precisa ser muito criativo. E agora, por conta dessa alta polarização política, é necessário tomar muito cuidado com as palavras, é necessário tomar muito conhecimento do que as pessoas falam ao vivo, porque vai gerar, principalmente no momento que muitos grupos estão usando a situação do Covid-19, usando como uma arma política. Isso é claro, isso é notório que muitos grupos, inclusive da mídia, né, não é o caso aí do Marcão, mas a gente percebe que estão usando esse momento, esse infeliz momento, esse perigoso momento mundial de pandemônio, estão usando isso como uma arma política. E isso é muito perigoso porque a população está ficando confusa. É muito difícil, né, um jornalista, no caso, que é nesse caso aqui, fazer uma apresentação ao vivo e tomar cuidado com as palavras que ele diz. O Marcão aqui, como você ouviu o áudio comigo, ele não fez referência ao campo de concentração nazista, certo? Dá para entender claramente que o que ele sugeriu foi que o governo federal, que ele sugeriu ao Bolsonaro, que fosse criada uma área isolada, e aí veio na cabeça dele, certo? A palavra ou a ideia de um campo de concentração. Foi a melhor definição que ele teve para um isolamento dessas pessoas infectadas com essa doença, né? Isolar essas pessoas para que elas fossem e sejam tratadas, certo? Então a gente vê, quando você observa a índole da pessoa, você nota, no caso eu notei, que ele não fez esse comentário de maldade, mentalizando um campo de concentração nazista. Dá para ver claramente, né, a ideia dele está sugerindo ao presidente que fosse, né, que seja criada uma área especial, né, justamente para que os estados não sejam afetados, para que as pessoas sejam levadas para esse local escolhido pelo governo federal, para que o resto do país volte a movimentar. Foi exatamente isso que ele sugeriu. Agora, por conta, né, dessa suposta polêmica que grupos polarizados, né, criaram em cima do Marcão, a emissora, o SBT, resolveu retirar momentaneamente, não sei se isso vai ser definitivo, mas momentaneamente o Marcão não está mais apresentando o jornal Primeiro Impacto na manhã pelo SBT, certo? Então é preciso tomar muito cuidado com as palavras. E fica aqui a minha análise final a respeito do Marcão, que o Marcão não sugeriu ao presidente Bolsonaro que fosse criado campo de concentração ao estilo nazista. Não, ele não deu essa sugestão. O que ele realmente quis sugerir foi a criação de uma área isolada em qualquer parte do país. Ok, pessoal? Então eu fico por aqui. Eu espero que todos vocês tenham entendido essa situação criada em cima do Marcão. Não vejo a necessidade do SBT tirar o Marcão do ar, porque ele colocou palavras que ele não encontrou no momento, né? Acredito que na sua cabeça veio como melhor definição para o seu argumento, né? Para a sua sugestão com o governo federal. Acredito que veio ali um campo de concentração. Mas dá para ver pela índole dele que ele não está sugerindo ao nível, como se fosse um nível nazista, muito longe disso.
Infelizmente as pessoas estão com muita maldade dentro de si, de propósito, e isso vai prejudicar a nação toda. Ok, pessoal? Então é isso aí, um forte abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.